Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Excelência, Senhoras e Senhores Deputados, Excelências, Senhora e Senhores Membros do Governo, Excelências, minhas senhoras, meus senhores, muito bom dia. Gostaria, em primeiro lugar, de desejar ao Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Engenheiro José da Graça Diogo, aos membros da mesa da Assembleia, bem como às senhoras e aos senhores deputados da República, sem esquecer dos ilustres funcionários desta augusta Assembleia, os meus votos sinceros de saúde e felicidade pessoais e um próspero ano de 2016 na paz e na concórdia. Aos santomenses de dentro que Vossas Excelências aqui legitimamente representam e aos de fora, gostaria de estender os meus votos de muita perseverança para que jamais desanimem e desistam dos vossos sonhos e esperança bastante para que a cada amanhecer deste novo ano que acaba de começar possamos vislumbrar horizontes cada vez mais promissores. O povo inteiro, o nosso país, as nossas ilhas maravilhosas vivem sob a benção de Deus. Estamos, por conseguinte, convencidos e convictos que a sua luz nos iluminará ao longo deste ano de 2016 e para sempre, para que cada um de nós possa encontrar o seu caminho e trilhá-lo com fé e determinação, de modo a transpor as dificuldades que se erguem hoje diante de nós e finalmente encontrar o bem-estar e a felicidade que todos desejamos ardentemente. Este debate surge numa altura em que os dados das previsões e realizações estão quase todos disponíveis, permitindo assim o Governo expor o Estado da Nação, as problemáticas e as perspectivas. Quero, perante todos vós, reafirmar o compromisso do Governo em tudo fazer para que o ano de 2016 constitua um palco de novas conquistas que contribuam decisivamente para a resolução das principais questões que condicionam o progresso econômico, social e cultural de São Tomé e Príncipe. O ano de 2015 não foi um ano fácil a nível global, e muito menos para um país pequeno, insular e frágil como o nosso. 2015 foi para o Governo um ano de grandes dificuldades e profunda preocupação face aos desafios cada vez maiores que se erguem diante de nós, no mundo em que as atenções estão cada vez mais focalizadas em novas problemáticas de uma complexidade inextricável e muitas vezes geradoras de reflexos nacionalistas e identitários, poucos propícios ao reforço da solidariedade internacional e da ajuda pública ao desenvolvimento. Fomos, somos e continuaremos ainda durante bastante tempo a ser um país fortemente dependente do exterior. Infelizmente, para agravar ainda o quadro político-econômico, o ano de 2015 confirmou a estagnação e até por vezes a recessão de economias de países parceiros, extremamente importantes para São Tomé e Príncipe, com reflexos significativos em termos contributivos para o orçamento geral e a ajuda orçamental direta e financiamento de projetos de desenvolvimento fundamentais para a alavanca da nossa economia e a geração de novos postos de trabalho. No caso de países africanos amigos e produtores de petróleo, as estimativas de receitas foram reduzidas em mais de metade pela conjugação da queda vertiginosa dos preços, consequência do aumento das reservas estratégicas dos países ricos, com a baixa de procura, fruto do arrefecimento das economias emergentes da Ásia, nomeadamente a China, segundo parceiro econômico do nosso continente, e do surgimento de energias provenientes de fontes renováveis. Enquanto isso, as economias europeias, que constituem os nossos parceiros principais, não cresceram ao longo de 2015, em média, mais de 1,3% em volume do PIB, contraindo as suas importações. Importa notar que de 2008 a 2015, o crescimento do nosso PIB continua a situar-se entre 4% e 5%, o que no contexto nacional não permite ainda a inversão da curva do desemprego. Esta situação é o resultado da nossa fraca capacidade de intervenção no mercado internacional de capitais,
reduzindo, desta sorte, a capacidade de financiamento da economia nacional e a sua consequente contração em termos reais. Contrariamente à grande maioria dos Estados africanos, a contribuição do investimento privado no nosso país continua muito abaixo dos níveis de investimento público. Não fomos até então capazes de reformar o suficiente, criar as condições de atratividade e de promover o necessário para que as nossas ilhas se tornem num verdadeiro destino do investimento direto estrangeiro, apesar do indiscutível potencial que possuímos. Em média comparada com a África subsaariana, temos um longo caminho a percorrer até atingirmos a meta desejável para fazer negócios nos nossos países, sobretudo no concernente ao registro de propriedade, à obtenção de crédito, à proteção dos investimentos, à burocracia e ao cumprimento dos contratos. Para alguns, muito poucos, o ano de 2015 foi um ano de prosperidade. Para muitos, a grande maioria, o ano que findou há alguns dias foi um ano de muita dor, sacrifícios diversos e dificuldades de vária ordem. Mas foi, apesar de tudo, para o governo que tenho a honra de dirigir, no geral, um ano em que foi de esperança renovada e de algumas mudanças positivas. É, pois, com um misto de sofrimento no coração e um olhar crítico e esperançoso, sobretudo daquilo que fomos capazes de juntos fazer ao longo do ano que acabou, que perspectivamos o futuro. Para mudar definitivamente o nosso destino coletivo e erguer das dificuldades, da miséria, da ignorância, da instabilidade, das intrigas, do arcaísmo, um país moderno, mais solidário, acolhedor, coeso, seguro, onde a sua gente, sem distinção de qualquer tipo, possam viver em paz e tranquilidade. Somos um microestado insular, carente de recursos naturais, que padece dramaticamente de inúmeros constrangimentos resultantes da nossa pequenez e das opções que durante vários anos foram feitas. A esta condição e aos constrangimentos atrás referidos, juntou-se ainda a ausência de uma visão estratégica de desenvolvimento coerente e sustentável, agravada por uma prolongada instabilidade político-governativa sistêmica que prejudicaram sobremaneira a confiança das populações, a credibilidade internacional do nosso país e o seu desenvolvimento. Com efeito, em 25 anos de democracia, 3 presidentes da República conviveram, entre outras circunstâncias, com 16 governos constitucionais, uma média de um governo constitucional todos os 18 meses. O nosso país, sem dúvida, perdeu tempo demais, perdeu oportunidades, perdeu vontades interessadas em fazer coisas, cometeu demasiados erros e desperdiçou recursos. É por todas essas razões que o nosso país segue hoje gatinhando atrás de países com características a partida iguais ou piores do que as nossas em 1990, registrando, no nosso caso, níveis inaceitáveis de pobreza, de desemprego, de fraqueza institucional e de fragilidade na produção e distribuição de bens e serviços públicos de base. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, por todas essas razões evocadas, a preocupação primeira do governo, logo que assumiu as suas funções em dezembro de 2014, foi de repor o país em funcionamento após uma eleição que marcou o fim de um período de uma profunda crispação política e de pouca eficiência econômica, tendo 2014 chegado ao fim com uma taxa de execução do programa de investimento público inferior aos 40%. O novo governo, saído das urnas, pagou cerca de $1 milhão, o 13º mês em dezembro de 2014, e no que respeitava a dívida interna relativa às obras referentes aos anos de 2013 e 2014, o 16º governo constitucional teve de pagar em 2015 o valor equivalente a aproximadamente $6.500.000 americanos, encargo que hoje, em 2015, teve de suportar. Além disso, o volume da dívida do Estado para com a EMAI em finais de 2014 era equivalente a $3.700.000. Durante o mesmo período, o montante da dívida de toda a administração pública com a CST elevava-se a $2.600.000. Outra fonte de despesa do Estado e, consequentemente, de dívidas
foram as bolsas de estudo. O atual governo pagou no ano transato de 2015 7 mil milhões 800 milhões de dólares, correspondente a atrasados de 2013 e 2014 e parte de 2015. Na verdade, em 2015, só nos foi lamentavelmente possível pagar uma única prestação no valor de 3 mil milhões de dólares, estando nesse momento todas as demais pendentes. Não menos importantes e significativas são as dívidas com as empresas Synergy e MSF, resultando de uma condenação internacional na sequência de uma arbitragem em que fomos julgados culpados, a que se juntam dívidas com a Pricewaterhouse, SAT Insurance, Banco Equador, CIM, Sociedade Pereira Duarte, Empresa Hidroelétrica e indemnizações diversas ao setor econômico e da agricultura. Estas dívidas estão estimadas em 293 mil milhões 760 milhões de dólares em 2015. Infelizmente, até então, este ano, só nos foi possível liquidar cerca de 12% do estoque global dessa dívida. Enfim, temos uma enorme dívida com a Enco Sonangol, cujo valor estima-se em mais de 40 milhões de dólares americanos acumulados ao longo dos anos, resultante do diferencial de preço dos combustíveis no mercado interno e internacional, não ajustados até então. Ao longo do ano 2015, foram liquidados aproximativamente 7% do valor global da dívida, ao mesmo tempo que, com a assistência do Fundo Monetário Internacional, estabeleceu-se um plano de amortização da dívida em causa, que deverá estar liquidada até 2019. A segunda preocupação do governo foi, face ao contexto econômico interno e internacional, elaborar o Orçamento Geral de Estado para 2015 de forma participativa, ou seja, construir o orçamento do cidadão, com o envolvimento do poder local e das associações, para atender ao máximo as prioridades das pessoas nos seus locais de residência e de trabalho, recolocando as pessoas e a melhoria do seu cotidiano no centro da ação governativa. Para além de ser hoje uma recomendação das instituições multilaterais, esse mecanismo de construção do orçamento em São Tomé e Príncipe, inaugurado pelo 14º Governo Constitucional, tem sido adotado por vários países à escala global, com índice sempre crescente de satisfação das populações. Do montante programado do OGE 2015, a taxa de execução das despesas correntes foi de 91%, dados de novembro de 2015, e de 77% no que diz respeito ao programa do investimento público. As transferências para os serviços autônomos foram de 77 mil milhões 634 milhões para a região autónoma de Príncipe, mais 9 mil milhões 600 milhões em relação a 2014. A Câmara Distrital de Lagoa Grande, 21 mil milhões 586 milhões de dólares, mais 8 mil milhões do que em 2014. A Câmara de Cantagal, 9 mil milhões 800 milhões, mais 2 mil milhões do que em 2014. A Câmara de Caué, 7 mil milhões 500 milhões de dólares, mais 1 mil milhões do que em 2014, a Câmara de Lobata, 10 mil milhões 700 milhões, mais 4 mil milhões 500 milhões do que em 2014, e a Câmara de Mesós, 14 mil milhões 600 milhões de dólares, mais 500 milhões de dólares do que o ano de 2014. Recorde-se que as transferências para a Câmara de Mesós, em 2015, serviram essencialmente para pagamento das dívidas contraídas nos anos anteriores, muitas delas objeto de sindicância feita devido à má gestão dos anos anteriores. A taxa de execução de projetos públicos por fonte de financiamento reteve a atenção do Governo e apontam para a criação de mecanismos mais eficientes de absorção da ajuda externa, tendo constatado que, para além da fonte de financiamento dos recursos ordinários do Tesouro, cuja taxa de execução rondou nos últimos 3 anos 70%, as fontes de financiamento externo, que sejam os empréstimos ou as doações, têm taxas de execução inferiores a 50% nos anos, sobretudo, de 2014 e 2013, sendo que os dados de 2015 não foram ainda totalmente compilados. A problemática do endividamento tem sido encarada com muita prudência, estando a dívida pública total ao nível de 83% do PIB em 2013, 88% do PIB em 2014 e 81% do PIB em 2015. Convém, porém, dizer
que o estoque da dívida, reportado à situação de um país que tem o seu PIB financiado estruturalmente pelo exterior em cerca de 90%, não merece preocupação excessiva, desde que eles obedecem rigorosamente aos nossos engajamentos com instituições internacionais. O que importa e será sempre a qualidade da dívida e das despesas públicas na vertente da criação de riqueza e da redução da dependência aos fatores exógenos. A terceira preocupação foi de garantir a coesão social dentro de um quadro de referência assente na concertação social, nas realizações de significativo impacto social e na estabilidade macroeconômica e nas reformas. Sem dúvida, a instituição do salário mínimo nacional foi uma grande conquista social que pertence ao ano 2015. A taxa de inflação este ano será inferior a 4%, e à luz dos 12,8% de aumento salarial da função pública, ela representa um aumento inquestionável do poder de compra real dos trabalhadores em 2015, ao qual se deve acrescentar legitimamente o contributo do 13º mês pago pelo governo. O Código do Trabalho, o reforço da inspeção do trabalho e outras realizações do setor do trabalho e da segurança social marcaram igualmente o ano. Ficou um aumento das despesas públicas no valor de 46.342 milhões de dólares, doravante com repercussões nos anos seguintes. Foi um engajamento notório do governo em 2015 em cumprir com os acordos estabelecidos. A assunção exclusiva da responsabilidade para com os grupos de intervenção e manutenção das estradas pelo governo, conhecido também por GIM, depois da interrupção dos pagamentos após o fim anunciado previamente da contribuição da União Europeia, para além de repor os rendimentos às famílias, representou um esforço orçamental de cerca de 743 mil euros, valor largamente acima comparado aos 72 mil euros de 2014. Parece aqui oportuno dizer que este esforço do governo veio garantir a manutenção e a conservação de 807 km de estradas nacionais, secundárias e terciárias. As estradas construídas ou reabilitadas em todo o território nacional em 2015 representaram 5,97% da rede rodoviária em asfalto, 10,46% da rede em calçada e quase 1% da rede de estradas em terra batida. Em 2015, o abastecimento em água potável conheceu grandes melhorias em certos pontos críticos do país, como o distrito de Lobata, o norte da capital, designadamente nas zonas do aeroporto de Santo Tomé, nas praias de Gamboa, Luxinga e Praia Cruz. A execução dos novos sistemas de água da cidade de Neve, bem como da vila de Ribeira Afonso e Alto Douro, estão em curso. O sistema de Obolongo, que deverá abastecer todo o distrito de Mesoche, particularmente o corredor que vem de Cruzeiro, Pau Sabão, Obolongo, Caixão Grande, Margarida Manuel, Palha e de igual modo São Fenícia, Ribamar, Armas e Praia Melão, arrancará dentro de dias, depois de 2 anos de atraso. O sistema de Santana e de Aguaizé estão em fase bastante avançada de preparação, devendo o concurso ser brevemente lançado. Restará a cidade capital, cujo sistema de água Moreiras, que tem sustentado todos os arredores sul e oeste da capital e que poderá ser objeto de intervenção, sobretudo na vertente das percas, que se estimam superior ao consumo logo que possível. Mantemos firmemente a nossa meta de 2018-2019 para que cerca de 95% da nossa população tenha acesso à água potável, embora o fenômeno das mudanças climáticas, bem como também mantemos a melhoria do abastecimento para essa meta da água em toda a cidade capital. No setor da eletrificação na rede de baixa tensão e média tensão, o governo estendeu em maio a cerca de 19 localidades e comunidades, muitas delas vivendo na escuridão desde sempre, e requalificou 14 outras localidades em rede de baixa tensão, permitindo-nos uma melhor qualidade de energia. As populações de Canavial, Laranjeira, Ribeira Funda, Ribeira Palma, Gué, Ubabu, Santarém, Pema, Porto Alegre, Malanza, Mateus Angulares, Quinta Verde, Praia Lagar, Muquinquim, Água Lama, Melhorada, Ribeira Peixe, Gongá, Cola Grande, Aguaizé, Ribamar, Hora Porca, Piedade, Amparo, Leme Cima, Palha, Sumpaquete, etc., foram beneficiadas e certamente trarão em breve valor acrescentado ao consumo e à economia nacional.
Ainda em 2015, arrancaram as obras de extensão da rede em direção de Santa Catarina ao norte, estando previsto atingir Diogo Vaz ainda em março de 2016. Ao sul, as obras de extensão iniciarão dentro de dias com Colônia Soriana e Santa Cecília, devendo atingir São João dos Angulares, única capital distrital sem ligação à rede da EMAI, antes de julho de 2016. A capacidade de eletricidade disponível passou de 16 megawatts em dezembro de 2014 para 22 megawatts em dezembro de 2015, com uma previsão de 28 megawatts até junho de 2016, ou seja, um aumento de cerca de 75% em 18 meses da oferta nacional de eletricidade. Convém dizer que neste ano de 2015, o governo tomou a decisão de substituir a médio prazo a fonte de produção de energia do país, passando do atual gasóleo para fontes renováveis, designadamente hidroelétrica e solar, podendo ser encarada a possibilidade de energia eólica em alguns pontos do país. Este é um desafio que temos de vencer se tivermos em conta as fragilidades dos nossos ecossistemas e as vulnerabilidades às alterações e variabilidades climáticas e a necessidade absoluta de proteger a nossa biodiversidade, a qualidade e as condições de vida do nosso povo e a perenidade das nossas ilhas enquanto espaço de diversidade e de habitat de muitas espécies endêmicas. Falar de realizações incipientes ou de investimento irrisório em matéria de estrada, água, eletricidade, de creche ou sala de aulas será fazer pouco caso das necessidades básicas de milhares de famílias santomenses, constantemente adiadas e ignoradas, para além de descurar da necessidade de dotar o país das condições mínimas exigidas para qualquer desenvolvimento econômico. Uma relação de confiança entre as várias camadas da população e os governantes é o fator essencial da coesão e da estabilidade social, bem como do funcionamento da democracia e das suas instituições. Neste capítulo da coesão nacional, dos direitos e da justiça social, se inscreveu a ação que conduziu à atribuição de nacionalidade a cerca de 3.000 residentes oriundos do espaço CPLP que estavam em Santo Tomé e Príncipe na data da independência. E nosso país viu aprovado o segundo exame periódico universal em matéria de defesa e promoção dos direitos humanos. Iniciamos também os contactos internacionais visando a preparar nas melhores condições a realização das eleições presidenciais de 2016. O futuro do país, estando assente na juventude, o governo orientou esforço no sentido de corresponder aos anseios da camada jovem que, para além da angústia sentida relativamente a um futuro profissional incerto, manifesta uma sede nunca antes vista em relação ao acesso ao saber, à informação e às novas formas de lazer. Assim, o governo iniciou o seu programa de pontos de acesso livres à internet, tendo executado apenas 50% dos objetivos programados para 2015, devido à colaboração única de uma das duas operadoras de telecomunicações, estando previstas soluções alternativas para 2016. A Rádio Nacional passou a estar presente na net e a Televisão Nacional aumentou significativamente os seus horários de difusão e a sua grelha de programas. Foi lançada a construção de 6 centros polidesportivos na região autónoma do Príncipe e nos distritos de Santo Tomé e reabilitado e modernizado o campo do Oeste na capital. Foi restaurado o edifício e instalado o Centro de Interação Jovem na Vila de Ribeira Afonso, oferecendo aos jovens daquela que é a segunda maior comunidade do distrito de Cantagalo um centro de aprendizagem, de troca e de conhecimentos, entre outros. Sendo a mulher e o homem santomense o destinatário primeiro da ação do governo, o setor da educação não deixou de suscitar a atenção do governo, tem sido alcançado várias metas no âmbito do programado em 2015, seguindo os 4 eixos principais, ou seja, uma educação e formação de qualidade para todos os santomenses, sem exceção, e o desenvolvimento do ensino superior e técnico profissional de qualidade adaptado às reais necessidades do mercado de trabalho. A reafirmação da identidade nacional e o fortalecimento da coesão nacional, o desenvolvimento da capacidade de produção e conhecimento e de inovação tecnológica, a melhoria das capacidades técnicas e dos serviços do Ministério da Educação, Cultura e Ciência. Pese embora as grandes dificuldades nos dias de hoje a mobilizar financiamento externo para a construção de novas infraestruturas escolares
para o ensino básico e secundário, o setor da educação iniciou e completou 12 das 16 obras previstas em 2015. Ao longo de 2016 e os anos seguintes, teremos que mobilizar novas parcerias de fontes de financiamento consideráveis para a construção de salas de aulas, de liceus e de centros de formação profissionais de que carecemos cruelmente, bem como a melhoria do quadro docente e a formação e recrutamento de novos professores. Igual atenção foi dada ao setor da saúde, cuja análise da situação aponta para a inevitável necessidade de mudanças e de reorganização profunda no modo de intervenção dos atores organizacionais do sistema de saúde e nas suas infraestruturas. A título de exemplo, o Hospital Age Menezes absorve quase 60% dos gastos de saúde. Dispõe de 64 serviços setores, 515 colaboradores, dentre os quais 40 médicos, um psicólogo, 163 enfermeiras, 173 auxiliares de ação médica. O Banco de Urgência dispõe de 49 colaboradores, dos quais um único médico. Os restantes médicos apenas trabalham no Banco de Urgência no regime de piquete. Sendo praticamente nulos os dados existentes sobre os recursos humanos a nível do Ministério da Saúde e tendo somente iniciado este ano de 2015 o balanço preliminar das contas de saúde de 2012 e 2013, ferramenta fundamental da análise da política de saúde, a reestruturação do setor tem sido muito mais lenta do que previsto, com várias ações em curso, como a transformação do Fundo Nacional de Medicamentos, a Lei Base de Saúde, a lei que cria o Sistema Nacional de Saúde, o novo Centro de Saúde Polivalente de Água Grande, sob tutela do Hospital Universitário de Taipei, ou a negociação final do acordo de financiamento para a modernização completa das instalações e a criação de novos serviços médicos e de gestão hospitalar no Hospital Age Menezes. Em 2015, não se verificou rupturas graves no funcionamento do atual Sistema Nacional de Saúde. Pese embora os níveis de ineficiências habituais continuarem elevados, várias atividades tiveram lugar em termos de infraestrutura, formação, abastecimento de medicamentos e consumíveis, campanhas de prevenção e sensibilização e organização. É forçoso notar que as evacuações sanitárias para os estrangeiros resultantes das juntas médicas custaram ao país, em 2015, $500 mil americanos, não sendo contabilizado o valor pago pelas autoridades portuguesas que recebem os nossos doentes. Ao mesmo tempo, as transferências para a nossa embaixada em Portugal para apoiar os doentes evacuados para aquele país subiu para $350 mil norte-americanos, tendo registrado neste ano um aumento mensal de 50%, obrigando um esforço mensal de 30 mil euros ao invés dos 20 mil euros anteriormente transferidos. Em suma, o Governo, por reconhecer que a saúde dos santomenses é um ativo essencial que não pode sofrer economias, está engajado na melhoria da gestão rigorosa dos recursos disponíveis e da forma de organização do setor as mais adequadas, tendo de ser uma realidade o mais cedo possível. Excelência, não obstante, o Governo tem plena consciência da transversalidade das doenças e dos comportamentos que acabam por originar despesas de saúde, como a qualidade da água, o lixo, os maus comportamentos nas vias rodoviárias ou a violência doméstica. Agir sobre todos estes fatores melhorará certamente a saúde dos nossos compatriotas e reduzirá o custo elevado da saúde pública que hoje todos pagamos. No que diz respeito aos comportamentos, à proteção civil e à segurança pública, depois de 2 anos em que a segurança pública padeceu de taxa de execução orçamental do PIB baixa, na ordem de 11% em 2013 e 8% em 2014, em relação ao programado, o Governo, em 2015, reforçou o apoio ao setor, quer em termos de recrutamento, treinamento e equipamento, dentro dos quais se distingue 6 viaturas de combate ao incêndio, uma das quais para a região autónoma do Príncipe, novas motos e carrinhas de patrulha e a conclusão de vários edifícios para os comandos distritais, entre outros. Esforço idêntico foi feito a nível da segurança aeroportuária, bem como de todos os serviços que concorrem à manutenção da paz e da segurança no território nacional, aumentando também o nível de cooperação internacional no combate às várias formas de criminalidade transnacional, nomeadamente com a República de Angola, o Brasil, Cabo Verde e Portugal. A capacidade de patrulhamento e de defesa do nosso território marítimo
também foi acrescida, entre outros, com a recepção de 2 lanchas patrulhas e de 3 vedetas rápidas de interseção que já estão a caminho do país, assim como a possibilidade de beneficiarmos de patrulhas aéreas com um avião do tipo P-3 e o início do 2º curso de fuzileiros navais, reforçando assim a cobertura territorial por parte das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe. Excelências, o setor tradicional da nossa economia, ou seja, a agricultura, mereceu uma grande atenção do governo, considerando que se trata hoje do setor com maior impacto na economia social e na redução da pobreza. Apesar dos progressos notórios alcançados em 2015, o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural necessita, sem sombra de dúvida, de reforçar as suas capacidades, nomeadamente no que respeita aos recursos humanos e meios técnicos, para melhor apoiar os pequenos agricultores, nomeadamente na luta contra as pragas no domínio da hidráulica e da irrigação. A capacidade do Ministério em controlar e coordenar os vários projetos financiados pelos nossos parceiros constitui também uma prioridade do Governo, de modo a conferir maior celeridade aos processos, evitar duplicidade e reduzir ao mínimo os desperdícios. À luz da execução sectorial em 2015, o Governo constatou que a apropriação por parte dos agricultores das infraestruturas em meio rural continua deficiente, que a pecuária tem de ser objeto de maior esforço em termos de investimentos em infraestruturas, meios humanos e enquadramento legal, para que esse setor possa proporcionar uma maior contribuição à economia nacional, maiormente nas vertentes da silvicultura e da avicultura. Os centros de apoio ao desenvolvimento agrícola e rural, bem como o CIAT e o CATAP, devem ser impelidos a uma maior contribuição na melhoria dos nossos resultados no domínio das culturas alimentares e de exportação, particularmente o cacau, o café e a pimenta. Face às mudanças climáticas e apesar da abundância de água no nosso país, a nossa agricultura é bastante tributária da disponibilidade desse produto. Implicará, por isso, evoluir rapidamente para formas de irrigação mais modernas e mais amigas do ambiente, bem como o uso mais racional da água disponível, através de retenção das águas pluviais e mesmo dos rios. Contactos para o estudo e financiamento consequente de uma política de irrigação e conservação das águas de superfície e tratamento das águas usadas foram encetados em 2015. Para tanto, o Departamento Central do Estado, encarregue da Agricultura e Desenvolvimento Rural, tem de reassumir em toda a sua plenitude o seu papel de autêntica torre de controle e principal impulsionador da política agrícola do Estado neste domínio, papel há muito disputado com um sem número de projetos autônomos, mas financiados com recursos do Estado e que agem muitas vezes como se de outro Estado se tratasse. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhoras e senhores deputados, estas constatações que nos interpelam para um melhor controle dos investimentos públicos e optimização das políticas públicas não apagam a grande deficiência estrutural da nossa economia, consubstanciada num fraco e quase inexistente tecido empresarial, salvo no domínio do pequeno comércio retalhista. O motor da atividade econômica continua ainda alimentado pelo setor da construção e obras públicas, para o qual o Governo tem se desdobrado na elaboração de modelos de financiamento sustentáveis, tais como as parcerias público-privadas e fundos de investimento, nomeadamente com vista a proporcionar um efeito de alavanca com a criação, entre outros, de um fundo imobiliário do Estado aberto a investidores estrangeiros institucionais. Mas é bom reafirmar que a posição do Estado na economia em geral confinará sempre ao de um regulador, mesmo se temos a consciência que nesta fase o Governo ainda tem de chamar a si muitas vezes o papel de impulsionador da economia. O empreendedorismo, salvo no âmbito da juventude, a promoção do setor privado, o fomento e a criação de empresas industriais, com ênfase para a agroindústria, não beneficiaram de financiamento em 2015 por parte do Tesouro Público, o que coloca a questão da pertinência da mobilização de mais recursos para o financiamento das atividades privadas. Pois, na verdade, o Estado deve ser um facilitador que cria as condições para que cada um dos agentes possa jogar em toda a sua plenitude o seu papel. Neste sentido, não deve ser o Estado a financiar diretamente o setor privado, nem tampouco substituí-lo na prestação das devidas garantias. Compete ao Estado uma tarefa de fomento, de regulação, de promoção, utilizando as ferramentas legais, a fiscalidade, a definição de políticas e garantias através dos sistemas judiciais, dos direitos de cada um e de todos coletivamente. Foi assim que o Governo assinou em 2015
uma linha de crédito bonificada de 10 milhões de euros com Portugal para que as parcerias a nível da mini e microindústria entre empresários portugueses e santomenses possam ser efetivas a partir de 2016. Nesta perspectiva, e salvo o caso referido anteriormente, os bancos e todo o sistema financeiro têm um papel de primeira grandeza a jogar na economia, providenciando aos agentes econômicos os recursos de que necessitam para a materialização dos seus projetos. Esse papel é tanto mais importante quando se sabe que as empresas locais não dispõem de qualquer capacidade de autofinanciamento, sendo obrigadas a recorrer a fontes externas. Do mesmo mal padecem as famílias que não dispõem de rendimento que lhes permita uma acumulação suficiente, têm igualmente de recorrer aos bancos para satisfazer o consumo básico, maiormente no que respeita à habitação, equipamento de MES e outros. Esse papel do banco implica risco que importa identificar, ponderar e mitigar. Neste particular, os tribunais assumem um papel fundamental na recuperação do crédito em mora ou mal parado, através de mecanismos mais céleres, simplificados de execução das garantias e de resolução de litígios comerciais que afetam o regular funcionamento dos sistemas financeiros. Ora, hoje, tal ainda não se passa dessa forma, a morosidade, a complexidade processual, às quais se juntam as custas e honorários, constituem a regra e bloqueia todo o sistema. Torna-se, pois, absolutamente necessário romper esse ciclo vicioso que impede o desenvolvimento da nossa economia. Face a esta situação, o setor financeiro, liderado pelo Banco Central, iniciou várias ações, tais como a elaboração da Lei de Resolução Bancária, a Lei de Base de Microfinança e Atividades de Microcrédito, a criação de uma central única de registro de garantias e a criação de novos produtos financeiros. Enquanto isso, o Governo, consciente da importância de desenvolver o mercado obrigacionista para a gestão da dívida pública e o desenvolvimento do mercado financeiro, tem empreendido várias outras ações, dentre as quais destacamos a emissão dos primeiros bilhetes de tesouro como instrumento de harmonização dos padrões de consumo do Governo e aliviar a queda cíclica de receita e também sendo uma forma de influenciar a taxa de juros do mercado, oferecendo uma taxa de juros para os bilhetes de tesouro de 6,2% por ano. Contudo, e na sua opinião, na opinião de vários relatórios de peritos internacionais, os tribunais e o sistema judicial assumem uma grande responsabilidade no que respeita à reforma jurídica e processual para uma maior atratividade e desenvolvimento dos negócios e a mitigação dos riscos. Nesse capítulo, as relações institucionais com o órgão judicial têm permitido uma melhor compreensão do âmbito das reformas pretendidas e que, no entender do Governo, marcaram seu início com a inspeção aos tribunais e ao Ministério Público, passo indispensável para a apreensão da amplitude dos problemas, das carências e dos meios necessários para a construção de um aparelho judicial que esteja alinhado com as exigências de um mundo moderno, sofisticado, das relações contratuais entre diferentes protagonistas nacionais e estrangeiros. Para o efeito, para o Supremo Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas e o Ministério Público, o esforço financeiro do Governo ultrapassou 1,9 bilhões de euros em 2015, incluindo salários, investimentos, emolumentos em dívida e as atividades de inspeção atrás referida. O Governo considera necessário incrementar ainda mais o apoio financeiro ao setor judicial, esperando em contrapartida resultados palpáveis na segurança jurídica, na celeridade processual, em suma na qualidade da justiça, para que possamos todos beneficiar de um clima de negócio gerador de riqueza e sobretudo de empregos e que não seja repulsivo e desencorajador. O sistema financeiro, o sistema judicial, os registros e notariado, a administração fiscal, o sistema de licitação dos mercados públicos e o cadastro terão que abraçar com consciência e responsabilidade a necessidade de reforma e modernização, sem esquecer o contributo indispensável do órgão legislativo. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, sem uma economia que funciona, nada será possível e ninguém poderá responder a tantas solicitações e expectativas. Como tem sido a tradição no nosso país, toda a gente espera pelo Orçamento Geral do Estado. Os deputados, os funcionários do Estado, as grandes empresas de obras públicas, os bancos, os comerciantes, enfim, todos. Todos esperam pelo dinheiro que sai da direção do Orçamento e do Tesouro para resolver os problemas cotidianos e, sobretudo, viver e realizar as suas ambições para o ano econômico. Mas quanto perguntam a si mesmo o que podem dar ao Estado e o que o Estado espera deles? Quanto se preocupam em reduzir os encargos do Estado? Quanto perguntam como sustentar as despesas, o conforto, o estatuto, as reivindicações corporativas, quando dependemos quase exclusivamente
da boa vontade do exterior através de países e organizações estrangeiras. Quando se preocupam com a eficiência e a eficácia dos nossos gastos públicos. Qual é, de facto, o nível da nossa consciência coletiva em relação à sustentabilidade do nosso Estado? As nossas incongruências são demonstradas todos os dias e de várias maneiras. Uma delas, no capítulo das despesas com o pessoal da função pública, em que as horas extraordinárias do setor da educação representam 107% da remuneração de base dos próprios professores e 88% da remuneração de base do setor da saúde. As horas extraordinárias em relação aos salários nunca se situaram abaixo de 50% do global geral da função pública nos últimos 3 anos. Por outro lado, podemos questionar o que esperar, por exemplo, de um diretor-geral da Administração do Estado que ganha menos de 300 euros por mês, incluindo os subsídios. Mas será que estamos em condição de pagar mais? Será que as horas extraordinárias correspondem a trabalho extraordinário efetivo? Mas será que pagando tão pouco, responsáveis e pessoal altamente qualificado, alcançaremos os resultados tanto almejados? Perante esse cenário, será que temos as pessoas certas nos lugares certos? É hora de colocarmos sobre a mesa todas estas e outras questões que aqui não enumerei, para que possamos apreender o estado real da nossa economia e das nossas finanças públicas, de modo a que cada um saiba o que pode justa e honestamente exigir ao Estado e o que pode e deve fazer para que o Estado possa satisfazer as suas exigências e as necessidades daqueles que, por motivos de vária ordem, não podem contribuir ou deixaram de contribuir. A arrecadação fiscal em 2015 foi de cerca de 457.562 milhões de dólares até o dia 11 de dezembro de 2015 para o imposto cobrados, ou seja, 87,67% de nível de cumprimento, o que representa um crescimento de 12,64% em relação ao ano anterior para o mesmo período. As receitas aduaneiras cresceram 6% em relação a 2014, numa conjuntura de baixa das importações em volume de carga e de uma estabilização do crescimento econômico à volta dos 4,5%, devido ao início tardio da execução dos investimentos públicos e do arrefecimento da economia mundial. As dívidas da ENCO com a alfândega ascenderam ao valor de 101 mil milhões de dólares até 7 de dezembro de 2015, o que afeta a execução do setor aduaneiro previsto no OGE de 2015. Mas, minhas senhoras e meus senhores, devemos ir ao fundamental. O valor das nossas exportações continua-se a situar, bom ano, mau ano, com chuva ou sem chuva, por volta de 2 milhões de euros. As receitas do fisco são aproximativamente de 20 milhões de euros, quando precisamos de cerca de 150 milhões de euros por ano para fazer face às nossas necessidades básicas e 2015 não fugiu de muito a regra. De todos os pequenos estados insulares, temos o PIB per capita o mais fraco depois das Ilhas das Comoras, mais de 2 vezes inferior ao PIB per capita de Cabo Verde e mais de 8 vezes inferior ao das Ilhas Seychelles, mais pequeno país do nosso continente, por conseguinte menor que as nossas ilhas e sem recursos minerais. Estas constatações convocam-nos todos para mudanças radicais, quer individualmente, quer coletivamente. Temos, estou convencido, margem de manobra, mas que teremos de efetuar imediatamente antes que seja tarde demais. Minhas senhoras e meus senhores, temos imperativamente de mudar de paradigma, trabalhar mais, alterar as atitudes face ao trabalho e introduzir uma cultura de responsabilidade. O partido ADI, que sustenta o governo, assim o admitiu quando solicitou o voto popular. Por isso, no Parlamento, terá de continuar a apoiar a política reformista do governo. O governo, por seu lado, terá que ser bastante criativo, combativo, convincente e credível para mobilizar os indispensáveis meios humanos financeiros por parte dos nossos parceiros para reformularmos o nosso modelo, reformar, formar e motivar uma administração e um novo tecido socioeconômico. O lugar da juventude, da alternância, da mobilidade, da competência, do mérito e da assistência técnica estrangeira tem de ser assumida definitivamente na nossa administração. Em 2015, iniciamos efetivamente esta mudança de paradigma. Não se tratou de uma mera opção, trata-se de um imperativo incontornável. No entanto, para efetivar essa mudança, o setor privado tem de tomar a dianteira do desenvolvimento nacional. É neste sentido,
Mudar de paradigma significa para o governo abrir o país ao mundo e às oportunidades. Face a essa situação estrutural inaceitável da nossa economia e cada vez mais insustentável a curto prazo, o governo pretendeu, em 2015, continuar a promover os ativos nacionais e fundamentais da nossa economia, ou seja, a agricultura na perspectiva de alimentação para o povo, a pesca na perspectiva de uma prática semi-industrial e a economia verde, acoplados à única saída realista para o nosso desenvolvimento econômico. Ou seja, o desenvolvimento econômico sustentável a longo prazo assente numa agenda de transformação para tornar o nosso país um polo de negócio no Golfo da Guiné, até o ponto de se tornar um prestador de serviço preferencial na sub-região. Inúmeras ações de promoção do país e de atração de investimentos estrangeiros foram realizadas, tal como a participação de São Tomé e Príncipe na Expo Milão 2015, a celebração da Semana Nacional do Turismo, a participação nas feiras internacionais de Lisboa, Berlim, Londres e Taiwan, o reforço da capacidade dos quadros técnicos em diversos domínios, a isenção de visto turístico, a produção do Guia do Investidor, a normalização das relações com a Organização Mundial do Turismo, o relacionamento das atividades da Comissão Nacional de Negociação, entre outras ações, sem esquecer o novo Código de Investimento e de Benefício Fiscal e o relatório sobre o ambiente de negócios. De todas as iniciativas do governo em matéria de promoção e de atração de investimentos estrangeiros, a mais significativa em termos estratégicos, estruturante e de resultados esperados foi, sem dúvida, a Conferência Internacional sobre o Investimento em São Tomé e Príncipe, denominada STEP-IN, em Londres, em 2015. Este evento, que mereceu o reconhecimento internacional, foi unanimemente considerado como um evento bem-sucedido. A Agenda de Transformação, na sua primeira fase, 2016-2019, que não passa de uma declinação do programa do 16º Governo Constitucional e que entrega os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030, passou a ser um instrumento de referência para a comunidade internacional e de adequação dos financiamentos externos às nossas ambições, sendo o marco de uma nova atitude de um governo que diz claramente o que quer e, sobretudo, o que não quer. Para as expectativas do setor privado internacional, o investimento direto estrangeiro será mais efetivo quando os polos marítimos e aéreos estarão na fase de implementação efetiva e a infraestrutura legal e fiscal, baseada no modelo de Doing Business Easy, estará estabelecida. Para tal, fixamos uma meta de 4 anos, ou seja, 2019. Mas todos os passos cotidianos possíveis feitos nessa direção e com vista à materialização da agenda não podem ser poupados ou atrasados, serão critérios do aumento da confiança no país e da credibilidade nos seus dirigentes. Os objetivos, primeiro, de mobilização das atenções foram alcançados em 14 e 15 de outubro de 2015. E 2016 será o ano de materialização das intenções, primeiro garantindo o financiamento do OGE 2016 e depois reorientando a carteira de projetos em curso e novos projetos conforme a agenda de transformação. Em seguimento, está em curso com agendas de trabalho já estabelecidas com vários parceiros, instituições financeiras do país para o primeiro trimestre de 2016, entre outros o Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Europeu de Desenvolvimento, o BADEA, o Fundo Coesiano de Desenvolvimento, o governo da Malásia, que nos inscreveu recentemente na lista dos países beneficiários da ajuda, País Baixo, Portugal, com o novo programa estratégico de cooperação a ser assinado, Brasil, Marrocos e Argélia, e vários outros parceiros, com agenda a definir a partir do segundo trimestre do corrente ano. O maior desafio tem sido, como terão percebido, o dos recursos humanos e dos veículos eficientes na concepção e na execução de projetos e, sem dúvida, o de ter um instrumento estatístico e de informação que nos proporcione os dados atempadamente e com segurança científica exigida. Estas matérias têm concentrado as atenções do governo e dos parceiros multilaterais, nomeadamente o BAD, o Banco Mundial e o Sistema das Nações Unidas, porque delas depende muito o nosso sucesso ou insucesso. Em 2015, reforçamos a capacidade da Direção da Administração Pública, da Inspeção Geral das Finanças, das Alfândegas, da Direção do Orçamento e da Contabilidade Pública. O esforço terá de continuar. As modificações introduzidas na Lei 5/97 da Função Pública, entre outras alterações, certamente ajudarão o desempenho do Governo, bem como a decisão de criação de novas agências de execução de políticas públicas que deverão recrutar mais talentos nas frentes da cooperação internacional, da promoção e do acolhimento do investidor, da imagem externa, das políticas do ambiente, da fiscalização das obras e da governação eletrônica. Mesmo assim,
nada poderá substituir a necessária e indispensável determinação da grande maioria dos santomenses em assumir plenamente o seu futuro com realismo e todas as suas implicações, a primeira das quais a mudança de atitude perante a coisa pública, a união em torno do essencial, a autoestima e o amor para as coisas bem feitas. Neste contexto, a frente externa foi em 2015 e continuará a ser da maior atenção para o governo. Em 2015, conhecemos um diálogo reforçado com todos os países que estabeleceram connosco relações diplomáticas, dos mais antigos aos mais recentes. Vários países receberam delegações nacionais a nível do chefe de Estado, do primeiro-ministro e chefe do governo ou a nível ministerial, e as nossas ilhas receberam várias delegações de países amigos a nível de chefe de Estado, de chefe de Estado e de governo, primeiros-ministros, chefe do governo, vice-presidente e vários ministros sob vários formatos protocolares. Santo Tomé e Príncipe teve uma participação ativa em 2015 em vários fóruns, o que contribuiu para a maior divulgação do país e estabelecimento de novos contactos, como foi o caso da Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável na sede das Nações Unidas em setembro de 2015, na Cimeira Índia-África em outubro e na COP21 em finais de novembro em Paris. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, ilustres presentes, minhas senhoras, meus senhores. Atento a tudo que atrás dissemos, fica mais clara para todos a importância que têm as relações exteriores e a política externa do país para a concretização das nossas ambições. A política externa é única e deve estar perfeitamente alinhada com a visão 2030 e os objetivos do desenvolvimento sustentável assumido consensualmente por todos os membros das Organizações das Nações Unidas. Ficaram igualmente mais claras as debilidades da nossa economia e a importância do recurso externo para o seu funcionamento cotidiano e crescimento. Um dos paradoxos do nosso posicionamento internacional, para além de pedir tudo a todos, reside, entre outros, nos mais de 10 milhões de dólares americanos de cotas que devemos, algumas delas desde 1999, para organizações internacionais de que necessitamos e também para aquelas de que não necessitamos. Não existe em Santo Tomé e Príncipe acumulação de capital, nem ao nível do Estado, nem ao nível privado ou das famílias. Por conseguinte, o nosso país tem de privilegiar ações e estabelecer prioridades nas relações externas para atingir com a economia internacional, para interagir, com a economia internacional, de forma a garantir a mobilização de recursos suficientes para fazer face às necessidades de financiamento da sua agenda de transformação e desenvolvimento. Pois será sempre sob esses aspectos concretos que assentará a nossa política externa e de mobilização, que deverá de forma coerente refletir a nossa prática interna. Não gostaríamos de concluir sem dizer uma palavra sobre o petróleo, que constituiu durante vários anos motivo de esperança e de antecipação de procura em termos econômicos e financeiros. O governo continua a trabalhar afincadamente tanto na zona econômica exclusiva como na zona de desenvolvimento conjunto, com vista à extração do petróleo que todos aguardamos esperançosos venha a acontecer, tendo assinado contrato de exploração e de partilha de produção com empresas conceituadas do setor. A verdade, porém, é que não temos indicação, tanto numa zona como noutra, que tal venha a acontecer a breve trecho. Sobretudo num contexto atual de baixa significativa do preço deste produto, todas as previsões apontam para a manutenção dessa baixa por um longo período, ao mesmo tempo que a produção de energias alternativas vem ganhando cada vez mais espaço, com ganhos significativos, quer para o ambiente, quer para a balança de pagamento de países como o nosso, que são importadores. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras, meus senhores, a democracia tem essa grande virtude de transformar no espaço de uma eleição o poder de ontem na oposição de hoje e vice-versa. O 16º Governo Constitucional, que tem a honra e o privilégio de dirigir, não pretende ser mais um governo. Como se terão apercebido, esse governo quer uma mudança efetiva e positiva na vida da nação, estando aberto a todas as contribuições de todos os setores da vida nacional e a todas as formas de inclusão, no sentido de nos fazer avançar com uma pisada célere, segura e democraticamente assumida. O nosso país, apesar da sua pequenez, está idealmente posicionado num contexto geográfico e econômico invejável e dispõe de importantes e significativos trunfos que nos ajudarão a vencer. Todos os poderes têm uma legitimidade, têm um âmbito de intervenção e têm uma duração limitada no tempo, fim do qual eles devem ser submetidos ao escrutínio popular que os validará ou recusará. Por isso,
Na democracia e na governação, tudo tem um tempo, o seu tempo, e ele não se compadece com a precipitação e deve obedecer a um cronograma de ações coerentes e sistematizadas. Por isso ainda, o contraditório, o diálogo, a busca de consenso, o respeito pelo direito da oposição e da minoria não podem sobrepor-se permanentemente aos da maioria, nem podem constituir um freio sistemático e propositado à ação do governo. A ação crítica legítima daqueles ou daquele cujo programa foram rejeitados nas urnas não pode exclusivamente ter como condão a finalidade última a destruição da ação do governo e a sua queda, ou ainda a destruição da imagem do país. A crítica deve servir para construir e sempre na estabilidade. As receitas e atitudes do passado jamais poderão voltar a funcionar. Os ódios e as rivalidades pessoais, alimentados doentiamente há décadas por uma gentinha parada no tempo, já não interessa ninguém. Sobretudo quando vivemos num país com mais de 65% dos seus habitantes jovens e nascidos em democracia. Um país com mais de 97% da população com no mínimo a 6ª classe de escolaridade. Um país com cerca de uma linha de telefone móvel por habitante, com acesso e a utilização das redes sociais em crescimento exponencial e com uma taxa de conta bancária per capita das mais elevadas para as economias semelhantes. Um país, enfim, em que cerca de 1/3 dos seus nacionais vivem em países mais desenvolvidos que o nosso, maioritariamente países europeus como Portugal e Inglaterra, e estão em contato diário com as nossas realidades. Este país, que é de todos nós, exige resultados palpáveis, progressos e transformação. E é esta a missão que o 16º Governo pretende cumprir nessa legislatura até 2018. Nada se consegue na vida sem trabalho sério, sem dedicação, sem perseverança, sem coragem e sem os outros e o respeito pelos outros. E como diziam os pais fundadores da República, unidos venceremos. Viva São Tomé e Príncipe. Muito obrigado pela vossa atenção. Senhoras e senhores deputados, o OGE, GOP, são dois instrumentos de extrema importância. Mas, como foi dito aqui várias vezes e discutido, o mais importante é a sua execução. Como foi também apreendido aqui, o setor privado tem um papel fundamental no desenvolvimento das nossas economias. E, como também foi apreendido aqui, não haverá setor privado sem reformas profundas do nosso sistema, da nossa administração. E, no capítulo das reformas, o Parlamento é fundamental. O papel do Parlamento tem que ser dito aqui, de modo que, no próximo ano, cada um assume também as suas responsabilidades. O Parlamento tem que produzir leis para que o país possa evoluir e modernizar-se. O governo está disponível para dar a sua contribuição, não só em termos de iniciativa legislativa, mas também procurando meios para reforçar a capacidade dos parlamentares, porque nós queremos discutir coisa com coisa. Nós queremos discutir coisa com coisa. E nós não queremos politiquice. A politiquice faremos durante as campanhas. Mas aqui nós gostaríamos de facto que os debates pudessem trazer críticas, propostas de solução e consensos, porque também às vezes é preciso consenso. Daí que a disponibilidade do governo
para, com a Casa Parlamentar, encontrarmos soluções para os problemas que afetem o nosso país, o nosso povo, a nossa economia. E gostaríamos também de mostrar toda a nossa disponibilidade para que nas comissões se possa entrar em todos os detalhes que assim for solicitado pelos deputados e aqueles detalhes que o governo também quer trazer. Porque não sei se notaram, mas não é a atitude do governo de vir entrar em detalhes. Porque alguns detalhes podem ainda levar a crispação suplementar. E não é aqui que podemos, de facto, esclarecer muita coisa. Mas os deputados poderão, nas comissões, entrar em detalhes. E nós poderemos, se vocês assim querem, entrarmos também em detalhes. Para que toda a gente perceba o problema do país. Que perceba também as responsabilidades. Mas responsabilizar não quer dizer crucificar. Porque muitas vezes os erros têm as suas causas. E mais vale atacarmos as causas, para que os erros não voltem a ser cometidos. Eu quero dizer que a nossa visão é correta. A nossa visão de desenvolvimento é correta. E ela é correta e ela é reconhecida, aprovada por pessoas, por organismos, por investidores, por organizações internacionais, por gabinetes de estudos que consideram a visão correta. Ela é ambiciosa. Mas o que as pessoas têm contra a ambição? Pode-se construir um país sem ambição? Ela é ambiciosa. É um risco para o governo. O governo pôs a barra alta. Mas o que importa é chegar lá. Pusemos a barra a 100, mas se nós chegarmos a 80, a 70, será sempre um ganho para o país. A nossa ambição tem riscos. O primeiro dos riscos é o risco para o próprio governo. Mas isso não quer dizer que você tem que desvalorizar a ambição, que você tem que desvalorizar a visão. Porque se nós não acreditamos em nós, quem vai acreditar em nós? Os riscos são para o governo. Se o governo não conseguir, o povo irá decidir. Por isso, o governo assume os riscos. O governo assume os riscos e, para isso, o governo, confortado com uma maioria absoluta, tem que ter a coragem também de fazer as reformas. E nós não estamos a dizer que será fácil, mas vamos ter que fazê-las. E as reformas difíceis também têm aproveitamento político. Nós sabemos disso. Mas quero dizer a todos os santomenses que nós temos a coragem de fazer as reformas. Custa o que custar, porque é o bem do país. É verdade que nós temos um problema de receitas, como foi dito aqui. E é normal que os deputados pudessem interrogar, mas como é que se vai fazer? É difícil. Mas a dívida fiscal tem que ser paga. As empresas têm situação difícil. Podemos negociar. Podemos ter moratórias. Mas as coisas têm que entrar na ordem. A dívida com segurança social tem que ser paga. As pessoas têm dificuldades. Podemos negociar. Mas ela tem que ser paga. O pior é ter dívida com segurança social e distribuir cabaz no Natal aos trabalhadores. É enganar os trabalhadores.
Então, esses problemas têm que ser resolvidos. Os empresários têm problema. Capitalização. Temos que resolver. Ninguém vai matar empresário. Mas temos que chegar a um acordo, temos que fazer as reformas, temos que avançar. Daí que a posição do governo é exatamente essa. Pedir, de facto, aos deputados maior apoio. Pedir aos deputados que, de facto, temos que ter mais objetividade nas nossas discussões. Pedir aos deputados, e nós entendemos o sentido dos votos que foram aqui pronunciados, que o benefício da dúvida existe. E é normal e nós entendemos o benefício da dúvida. Mas que o benefício da dúvida seja algo que ao longo do tempo possa desaparecer, ou um lado ou no outro, mas na base, de facto, de uma discussão séria e objetiva. A maioria absoluta é uma grande responsabilidade. Não é ditadura. A maioria absoluta é uma responsabilidade porque o povo deu ao ADI todas as condições para trabalhar. E eu diria que o ADI não usou de todas as condições ainda. O governo não usou de todas as condições ainda. Porque a melhor maneira de avançar é com toda a gente. E não avançar, mesmo que seja uma minoria, mesmo que seja uma oposição, contra a minoria e contra a oposição. Mas não podemos estar a perder tempo. Há um momento tem que se decidir, ou sim ou não. Não podemos perder tempo porque o povo não pode esperar. Não podemos perder tempo porque a situação econômica está cada vez pior. Não podemos perder tempo porque, sobretudo, a situação internacional. Nós somos um país que andou sempre a estender a mão. As pessoas têm os seus problemas e já não podem estar preocupados com os problemas de São Tomé e Príncipe. E não podem estar preocupados com São Tomé e Príncipe, sobretudo quando eles têm consciência também de tudo aquilo que nós andamos a desperdiçar. Então, chegou o momento de mudarmos de atitude e eu espero que esse debate hoje, ontem, na terça-feira, seja um sinal para a mudança de atitude. O governo reteve a posição e a atitude de algumas bancadas e é um sinal de esperança para nós. O governo reteve a atitude de outros deputados, estamos em democracia, respeitamos, mas o governo está convencido que quem mais ordena, quem mais tem bom senso e quem dicta é o povo. E se nós olharmos para a atitude do nosso povo, então eu acabaria dizendo que não é sempre aqueles que não sabem é que realmente não sabem. O povo sabe muito. E o povo é que vai nos julgar. E o povo é que está nos a olhar. Então, que nós todos possamos corresponder à expectativa do povo e acabarei por aí arrasando realmente, sinceramente, a participação de todos e com a esperança que o Parlamento dê a confiança ao governo através da aprovação desses dois documentos. Muito obrigado.